Reforço do Flamengo, Carrascal é fã número 1 de Ronaldinho e foi descoberto em Brasil colombiano. Olha que chamada, hein? A gente está falando do Jorge Carrascal, né? Meia colombiano, chegando agora no Ninho do Urubu por uma bolada, falam em 77 milhões. Mas assim, além do dinheiro, o que pega mesmo são essas histórias, né? Essa admiração pelo R10 e essa origem num lugar com um apelido tão curioso. A ideia aqui é a gente mergulhar um pouco nas fontes para entender quem é esse jogador, o que ele traz para o Rio. Com certeza. É uma história bem interessante, sim. A gente pode tentar conectar os pontos, né? Desde essa descoberta lá em Cartagena, que parece ser quase coisa de filme, passando pelo olhar clínico do olheiro, o Neis Nieto, né? E como esse estilo de jogo dele bem particular foi sendo moldado. E tudo isso, claro, deságua agora na chegada dele a um clube com a dimensão do Flamengo. Então, vamos lá. O começo de tudo foi esse achado do Neis Nieto. Na época, ele trabalhava para o Milionários, certo? Ele estava lá em Barranquilha, num torneio sub-15, e de repente bateu o olho no Carrascal. O garoto jogava pela seleção de Cartagena. O Nieto mesmo conta que o trabalho deles era esse, garimpar talento nos pueblos, nos corregimentos, sabe? Fora do eixo principal. E aí ele solta essa. A região da Costa Atlântica, onde o Carrascal nasceu, era conhecida como Brasil colombiano. Por quê? Pela habilidade pura, pelo talento dos caras de lá. E esse apelido Brasil colombiano é interessante, né? Não é só uma questão geográfica. Ele sugere um reconhecimento, lá mesmo na Colômbia, de um futebol talvez mais técnico, mais artístico, né? Menos focado só no físico. Algo que a gente historicamente associa ao Brasil. Isso mostra não só a diversidade do futebol colombiano, mas como essas regiões, às vezes meio à margem, acabam virando verdadeiras fábricas de talento, né? Vale a pena prestar atenção nisso. E o que exatamente fisgou o olhar do Nieto naquele menino de 15 anos? Ele descreve assim: uma combinação forte, técnica muito boa, sabe? Força no mano a mano, chute de qualidade e o principal que ele destaca, a capacidade de ler o jogo antes de receber a bola. Nieto chama isso de radar de 180 graus. Ele achou isso muito significativo para um garoto tão novo. Mas me diz uma coisa, essa visão de jogo, isso já nasce com o jogador ou dá para desenvolver? Ótima pergunta. Olha, eu acredito que tem um componente ali de talento natural, sim, uma intuição, talvez, mas com certeza é algo que pode ser muito, muito estimulado com treino, com experiência, né? O diferencial no Carrascal, pelo que o Nieto conta, era ter isso tão forte já aos 15 anos. Para um meia, essa capacidade de antecipar, de pensar um passo à frente, é o que separa, né? O bom do jogador fora de série. É o que permite quebrar uma defesa com um passe, um drible que ninguém espera. E falando em desafios, a vida dele lá em Cartagena não foi fácil, não. O cenário que descrevem é de vulnerabilidade mesmo. Um bairro mais afastado, sabe? Ele foi criado pelos avós, o avô taxista, a avó costureira. O Nieto usa uma expressão forte. Diz que ali era preciso forjar o caráter por uma questão de sobrevivência. E tem um detalhe curioso. Antes dos 15, ele já frequentava a torcida organizada do Real Cartagena. Dizem que isso ele leva no sangue. Essas origens, né, podem ser um combustível e tanto. Essa necessidade de lutar por espaço desde cedo muitas vezes se traduz em campo. Vira resiliência, vira uma fome de bola, de vencer. E essa ligação com a torcida organizada tão jovem mostra uma paixão pelo futebol que é quase visceral, né? Uma conexão com o lado mais popular, mais fervoroso do esporte. Algo que talvez jogadores criados em contextos mais, digamos, protegidos não desenvolvam da mesma forma. E dessa mistura toda surge um apelido, bem diferente: Dinossauro. Isso veio na base do Milionários. A explicação tem várias partes. A postura dele em campo, a passada mais larga quando ele conduz a bola e, claro, a idolatria gigantesca pelo Ronaldinho Gaúcho. A fonte afirma com todas as letras: ele é o fã número 1 de Ronaldinho. Os ídolos. Eles moldam os jogadores de formas que vão muito além da parte técnica, né? Ronaldinho não inspira só o drible, a mágica. Inspira uma certa linguagem corporal, uma alegria de jogar, uma ginga, sabe? O apelido Dinossauro, que parece ligado a essa presença física, a esse movimento em campo, talvez capture justamente essa persona que ele construiu, muito influenciada por essa admiração pelo bruxo. É quase uma tradução visual dessa inspiração.
E essa personalidade forte apareceu cedo. Já no time principal do Milionários, com 16 aninhos, ele não se escondia não. Tem até uma história boa com o volante Elkin Blanco, um jogador experiente e cascudo. O Carrascal ia pra cima, nos treinos, driblava mesmo, sem dó. Chegou um ponto que o Blanco, segundo contam, meio que adotou o garoto. Falava, não, com esse ninguém mexe, quem tocar nele vai se ver comigo. Isso deu um moral pra ele ali dentro, né? Nossa, total. Ganhar o respeito dos veteranos assim na bola é um selo de qualidade, né? Valida o talento do jovem que tá subindo. A partir daí a carreira dele é interessante, passa por experiências bem diferentes. Uma passagem rápida pelo Sevilha, foi para a Ucrânia jogar no Karpat Lviv, depois o estrelato na América do Sul com o River Plate, né, onde ele realmente ganhou destaque. Aí o futebol mais físico da Rússia, no CSKA e no Dinamo Moscou, até agora pousar no Flamengo. Essa variedade toda de ligas, de culturas de futebol, certamente enriqueceu o jogo dele. Bom, resumindo então, o Flamengo está trazendo um jogador que foi descoberto como uma joia numa região conhecida pelo talento, que superou dificuldades, tem um estilo de jogo bem próprio, inspirado num ícone nosso brasileiro, e já com uma bagagem internacional considerável, né? Chega num momento importante, com o time tendo desafios grandes pela frente aí contra Atlético Mineiro e Ceará. Exatamente. E isso nos deixa com aquela pergunta para pensar, né? Considerando essa habilidade toda que viram nele desde cedo, essa história de vida de superação e essa admiração declarada pelo Ronaldinho, qual será o impacto específico, talvez até surpreendente, que o Carrascal pode trazer para o esquema tático atual, para a identidade de jogo do Flamengo? É algo para a gente observar bem de perto, sem dúvida.